Irmãos, hoje nós vamos falar não vou falar de Hebreus, tá? Hoje eu vou falar de Zaqueu, quase igual. Vou falar desse baixinho aqui. Quem estava aqui hoje de manhã viu que eu fui bulinado aqui hoje de manhã, principalmente pelo pastor, chamou dos baixinhos, mas amém. Aí o irmão lá, obrigado irmão João, disse que, e foi isso mesmo, que Samuel, quando foi ungir Davi, a Bíblia diz que passaram diante dos filhos de Jessé, Abinadab, Samar, e eu esqueci o nome do outro, tudo gigantes, e próprio Samuel disse, nossa, mas esses caras são grandões, né? Então deve ser esse o rei. Aí você foi, não, é o baixinho Davi que estava lá no meio da coisa. Falei, obrigado irmão pelo consolo. E hoje nós vamos falar sobre a salvação de Zaqueu. Que o Senhor nos abençoe. O texto é Lucas 19, de 1 a 10. Apesar de eu projetar aqui, eu queria que você mantivesse a tua Bíblia aberta e acompanhasse aí na sua Bíblia. Lucas 19, de 1 a 10, diz assim: entrando em Jericó, ou seja, Jesus entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar perdidos. Uma história bastante conhecida, mas que o Senhor nos abençoe e nos dê aprendizado com ela nesta noite. Só um contexto desta passagem para nós entendermos o que estava acontecendo. Irmão, Jesus ele estava caminhando para Jerusalém, ou seja, Jesus estava indo para a cruz, e Jericó era a última passagem, a última cidade, foi a última parada dele antes de chegar em Jerusalém, antes dele ir para o Calvário, para a cruz, ser crucificado ali, ser maltratado, chicoteado e toda aquela passagem que nós conhecemos do Senhor Jesus. Jericó era conhecido como cidade das palmeiras, no Vale do Jordão. Era uma parada antes de chegar realmente em Jerusalém. Lucas, no seu evangelho, ele relata que na entrada de Jericó, Jesus curou uma pessoa, ele curou um cego. Ali, quando ele estava entrando em Jericó, ele curou um cego. Umas passagens dizem entrando em Jericó, outras dizem saindo de Jericó. Mas haviam 2 Jericó, uma velha e uma nova. Então, saía de uma, entrava na outra, é só uma questão de interpretação. Mas Lucas, no seu evangelho, ele fala que na entrada de Jericó, Jesus cura um cego que queria tornar a ver. E o evangelista Marcos, completando, ele dá nome a este cego. Ele diz que este cego chamava-se Bartimeu. E depois desse acontecimento maravilhoso que aconteceu ali na entrada, Jesus, ele atravessa a cidade, ele encontra Zaqueu, que é este publicano que fala a história, que também queria ver Jesus. Então nós tínhamos 2 cegos, um cego que queria tornar a ver, Bartimeu possivelmente ele via anteriormente, depois ele queria tornar a ver, e este cego ele via, mas ele não via, ele via fisicamente, mas ele era um cego espiritual. Então nós tínhamos 2 cegos, na realidade um cego e um publicano, e se nós pensarmos, os 2 eram excluídos,
tanto um quanto o outro. Os dois incomodavam o povo, tanto o cego quanto o publicano. O cego incomodava o povo com a sua gritaria: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele incomodava, que as pessoas diziam: cala a boca, não grita. E esse publicano incomodava o povo também, com a cobrança dos seus impostos, e muitas vezes indevidos. Ele cobrava mais do que devia. Então, os dois, tanto um quanto o outro, eles incomodavam o povo. E os dois são acolhidos por Jesus, cada um ao seu modo. Tanto o cego quanto o publicano são acolhidos por Jesus. E Jesus, irmãos, ele tem socorro para todos os que chegam a ele. Todos os que chegam a ele, ele tem socorro. Os que clamam por ele, os que buscam por ele, ele tem socorro para todo mundo. Para você, para mim, para todos aqueles que chegam a ele, para todos aqueles que clamam a ele. Independente de quem seja, ele tem socorro para todo mundo. E este evento que aconteceu ali na entrada de Jericó, certamente agitou toda a cidade. Eu fico imaginando todo o falatório, todo o burburinho, todo o comentário que estava na cidade com a cura daquele cego na entrada da cidade. E a multidão que seguia Jesus, ela espremia, ela apertava, e ela não deixava que as pessoas chegassem perto de Jesus. E Jesus, ele caminhava rumo à cidade, ou passando pela cidade, e a Bíblia diz que a multidão estava do lado dele. A multidão impedia, talvez, pessoas de chegar próximo a ele. Eu me lembro agora daquela passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela não conseguia chegar, mas ela disse o seguinte: se eu apenas tocar na orla, ela toca e é curada. Então, eu imagino a multidão ali, segurando, apertando: não, eu quero ficar mais próximo, não, sai daqui que sou eu a minha vez, e ficavam todos ali próximos a Jesus. E essa cidade de Jericó, ainda dentro do contexto, é uma cidade que tinha sido destruída por Josué, e além de ter sido destruída por Josué, havia uma profecia de Josué de que aquele que reconstruísse a cidade perderia os 2 filhos, o primeiro e o último. E essa história está em Josué 6:26, que diz assim, Josué 6:26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e às custas do seu mais novo as portas. Então ela perderia, a pessoa que reedificaria Jericó ia perder o mais velho e o mais novo. Agora observe o que diz 1 Reis 16:34. Em seus dias Iel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, o seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, o seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então, havia uma profecia de Josué, porque nós sabemos lá na época de Josué que ele destruiu Jericó. E diz: aquele que reconstruir Jericó, a hora que ele começar, vai perder o seu filho mais velho, depois vai perder o seu filho mais novo. E isso se cumpriu. Esta é a cidade de Jericó. Esta é a cidade que o Senhor cura cegos de todo tipo. Essa é a cidade que o Senhor cura cego de nascença, cego pessoas que se tornaram cegos, e essa é a cidade que o Senhor cura cegos espirituais. Voltando aí um pouquinho, Lucas 19:1-3 diz: entrando em Jericó, então, atravessando Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Irmãos, publicanos, quem eram essas pessoas? Zaqueu era um publicano, e para ser mais apurado, ele era o chefe dos publicanos, ele era o maioral dos publicanos, ele era que comandava os coletores de impostos ali na cidade de Jericó. E a história conta que publicanos eram cobradores de impostos, e como Israel estava sob o domínio do Império Romano, na época de Jesus, Zaqueu recolhia impostos dos seus próprios irmãos. Ele cobrava impostos dos próprios judeus, dos próprios irmãos.
E por isso ele era odiado pelos judeus. Imagina um cara cobrando imposto dos judeus, cobrava além daquilo que deveria ser cobrado. E os publicanos também tinham fama de praticarem extorsões e serem avarentos e egoístas. E não é só isso, ele tem uma relação de coisas que os publicanos eram considerados. Além disso, a classe de publicanos no Novo Testamento era extremamente odiada pelos judeus, pois além dessa má fama, eles também eram considerados traidores do seu próprio povo, por servirem os seus opressores, que no caso eram os romanos que dominavam os judeus naquela época. E os publicanos sofriam repúdios muito fortes também dos fariseus, porque eles cobravam mais impostos do que deveriam cobrar, e eles praticavam a extorsão, como eu disse. Eles enriqueciam ilicitamente, eram considerados traidores, gatunos e ladrões. Só isso. Este ódio se estendia não só para eles, mas também para a família deles. Os publicanos eram assim. E segundo um historiador chamado Flávio Joséfo, Jericó, onde se passou este evento, também possui um importante polo de produção de palmeiras e bosques de bálsamo. Jericó era chamada cidade das palmeiras, e ali extraía-se um perfume, um bálsamo, que era muito desejado naquela época. Considerando isso, esse polo de extração, então tinha muito imposto para cobrar, tinha muita coisa para cobrar. E Zaqueu era justamente o chefe desses cobradores. E ele cobrava além do normal, ele extorquia as pessoas, por isso que ele era odiado. E além de todo esse ódio, ele também não podia frequentar as sinagogas, porque como ele tinha muito contato com os gentios, ele cerimonialmente ele era impuro, e por isso ele não podia frequentar a sinagoga, ele era expulso das sinagogas. Então não tinha nada de bom com Zaqueu, tudo caminhava para o errado, não havia nada de favorável com ele, mas mesmo assim ele queria ver Jesus. E ele tinha um objetivo e dois obstáculos. Ele queria ver Jesus, mas ele tinha um problema. Primeiro objetivo é ver Jesus, e o obstáculo, dois. Primeiro, a multidão, que era muito grande, que o impedia, e segundo, o seu tamanho, a sua estatura. A Bíblia diz que ele era bem pequenininho e ele não conseguia ver a multidão, porque via ver Jesus, porque a multidão ele não permitia. E pensa num povo que sofria, eram os baixinhos naquela época, você viu, os baixinhos sofriam. Hoje não é muito diferente, mas naquela época os baixinhos sofriam mais, cara. E muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, nós temos obstáculos. Agora é prática, nós temos diversos obstáculos que nós precisamos superar. E alguns obstáculos desses são nossos próprios, que nós mesmos criamos. Outros obstáculos são externos, que nós precisamos ultrapassar. Todos nós temos obstáculos, todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós somos tentados. São obstáculos de toda a natureza, pode ser obstáculos financeiros, pode ser obstáculo de relacionamento, pode ser obstáculos de um trabalho, pode ser obstáculos. Então todos nós enfrentamos, e nós precisamos clamar ao Senhor para nos ajudar a romper esses obstáculos, a vencer essas barreiras. E aqui, nessa situação, um grande obstáculo para Zaqueu era justamente a multidão e a sua estatura. A estratégia dele é uma estratégia perigosa, mas que deu certo. O que ele falou? Bom, já que eu não consigo romper essa multidão, eu vou subir numa árvore, eu vou correr e eu vou subir numa árvore. Só que é interessante que eu vi um estudo do pastor Pascoal Piragini, e ele fala sobre isso aqui, e ele fala uma coisa muito interessante, diz assim: ele fez duas coisas que era proibido a um cidadão decente daquela época. Primeiro, um cidadão decente, honrado daquela época, primeiro que ele não corria, ele andava. E segundo, que um cidadão decente e honrado daquela época não subia em árvore nenhuma. Então, para ele vencer, ele simplesmente jogou por terra duas tradições, duas coisas que eles não faziam de forma nenhuma, que era correr e subir numa árvore. E ele correu, ele fez justamente isso, ele correu e ele subiu numa árvore. Olha aí que diz
Lucas 19, 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. O objetivo de Jesus não era de um curioso, essa que é a questão. O objetivo de Jesus, não, o objetivo de Zaqueu não era de um curioso. As pessoas dizem assim, não, mas Zaqueu era um curioso. Não, Zaqueu não era um curioso. Zaqueu teve todo o seu trabalho de preparar para subir naquela árvore, mas ele não era um curioso. Ninguém busca o Senhor voluntariamente. Zaqueu não queria ver Jesus de forma curiosa. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O ver Jesus de Zaqueu é diferente do ver Jesus de Herodes. Herodes, ele queria ver Jesus curiosamente. E o próprio Lucas, o próprio Evangelho de Lucas nos fala justamente sobre isso. Por que ele queria ver Jesus? Porque as pessoas diziam que Jesus era João Batista, ou algum dos profetas do Velho Testamento que tinha ressuscitado. E Herodes queria ver Jesus de forma curiosa. Olha aí o que diz Lucas 9, de 7 a 9. Diz assim, ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo de tudo que se passava com Jesus, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João, quem é, pois, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Herodes queria ver Jesus por curiosidade, para ver se ele era João Batista que ele tinha mandado matar, ou se ele era um dos profetas do Antigo Testamento que tinha ressuscitado. Então ele tinha curiosidade de ver Jesus, diferente de Zaqueu, que ele não estava querendo ver Jesus por curiosidade. O ver Jesus de Zaqueu era diferente do ver Jesus dos fariseus, que queriam ver Jesus para questioná-lo, para perguntar, para dizer que ele estava certo, para dizer que ele estava errado. Então, o ver de Zaqueu não era o mesmo ver dos fariseus. O ver de Zaqueu era diferente do ver da multidão, que estava junto com Jesus, mas não enxergava ele. O ver de Zaqueu não era o mesmo ver da multidão. Só aqueles que se rendem a Jesus podem vê-lo de verdade. Só aqueles que se rendem a Jesus podem vê-lo de verdade. Os demais enxergam. Vê-lo, recebê-lo como Senhor e Salvador, ter uma participação com Ele, ter uma vida com Ele. Sabe por quê? Porque o crer precede o ver. O crer precede o ver. O ver Jesus verdadeiramente, não o ver Jesus histórico, não o ver Jesus curiosamente, não o ver Jesus como um superstar ou como um exemplo, mas ver Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. O crer precede isso. A estratégia dele foi fantástica sobre o ponto de vista humano. Jesus passou justamente por onde ele falou que ia passar, ou seja, por baixo daquela figueira. Zaqueu pôde ver de forma, de um privilégio de ver Jesus como aquelas pessoas não conseguiam ver que estavam longe. Olha aí o que diz Lucas 19, 5 a 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Irmãos, aquele homem conhecido de muita gente, como um pecador, como um publicano, como um rejeitado, como um odiado, também era conhecido por Jesus, a ponto de Jesus olhar para ele e chamar pelo nome.
Será que Jesus conhecia ele? Muitas pessoas conheciam aquele baixinho, aquele pecador, aquele publicano, aquele que me roubou, aquele isso, aquele outro. Jesus chega e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou posar na sua casa. Desce, Zaqueu, não será mais necessário isso, você não precisa mais subir em árvore. Desce, Zaqueu, hoje nós vamos conversar olhando um no outro. Desce, Zaqueu, porque hoje eu vou conversar com você, é lá na sua casa. Eu vou ficar na sua casa. Desce, Zaqueu. Desce da sua religião, Zaqueu. Desce das suas prepotências, Zaqueu. Desce das suas convicções, Zaqueu. Desce, Zaqueu, das suas forças humanas. Desce, Flávio. Desce, João. Desce, Pedro. Desce da tua religião. Desce da tua vontade humana, desce da tua força, desce daquilo que você acha que você é forte, se renda ao Senhor Jesus, desce das tuas vontades, deixa que a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, seja a vontade dele na sua vida. Desce do seu eu, desce do seu eu, desce de você mesmo e deixa que o Senhor fale com você. Nós precisamos descer, irmãos, de nós mesmos. Muitas vezes nós somos religiosos, nós somos ritualistas, nós somos prepotentes, nós somos orgulhosos, nós somos pecadores. E nós precisamos descer do galho da figueira brava e receber Jesus no nosso coração, tê-lo como nosso Senhor e Salvador. Quantas pessoas estavam apertando Jesus, quantas pessoas estavam tocando Jesus, quantas pessoas estavam falando com ele, mas ele fala com Zaqueu. Queridos, ele particularizou com Zaqueu. Da mesma forma que ele particularizou com Zaqueu, ele particulariza com você. Da mesma forma que ele conheceu Zaqueu, ele conhece você. Ele conhece a mim, ele conhece a você. Irmãos, essa frase dele, desce, Zaqueu, que hoje eu vou morar, vou posar, vou ficar na sua casa, é fantástica. Zaqueu, desce desse galho, desce dessa árvore, o teu tamanho agora não vai importar mais, porque eu vou falar com você de perto. E Zaqueu não negou o convite de Jesus, isso que é interessante. Ele poderia negar o convite, poderia dizer: Jesus, na minha casa não, está bagunçada. Jesus, a minha esposa não lavou a louça essa manhã, está cheio de, oh, Jesus, está sujo, não limpamos a casa. Jesus, lá na minha casa não. Podemos encontrar na praça, tomar um cafezinho ali? Não, Zaqueu não rejeitou o convite do Senhor. O Senhor disse: eu vou na tua casa. Ele falou: tá bom, então é na minha casa. Ele poderia dar diversas razões para Jesus não entrar na casa dele, mas ele não fez isso. E quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, uma alegria indescritível inunda o nosso coração. Quando o Senhor Jesus, ele é o Senhor da nossa vida, uma alegria que nós não conseguimos explicar, inunda os nossos corações. E essa alegria foi a mesma alegria que Zaqueu recebeu quando Jesus entrou na sua casa. Aliás, a Bíblia diz que ele, com alegria, ele recebeu o Senhor na casa dele. Certamente, irmãos, nenhuma alegria proporcionada pelos recursos financeiros que a Bíblia diz que ele tinha, que ele diz que além de chefe dos publicanos, ele era rico. Então, nenhuma alegria proporcionada pelos recursos financeiros que ele tinha poderia ser comparada com a alegria que ele recebeu em receber Jesus na casa dele. Porque nada neste mundo é comparado a nós recebermos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Nada pode se comparar com isso. Quando nós temos o Senhor do nosso lado e nós somos agradecidos a Ele por isso. E essa alegria, irmãos, nos nossos corações, ela é, vou usar uma redundância aqui, ela é mais maravilhosa. Cara, está errado isso?
ela é mais maravilhosa ainda quando nós podemos dizer assim, que nós somos filhos de Deus. E aí entra a questão que nos assusta, porque nós fomos tornados filhos de Deus e não pelas nossas forças. Olha o que diz a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, a respeito deste assunto. Mas todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que maravilha isso, irmãos. A alegria de nós podermos dizer assim, eu tenho um Pai Todo-Poderoso, eu sou filho de Deus. Agora, essa alegria, ela é muito maior quando eu fui tornado filho de Deus. Eu não me tornei filho de Deus. A filiação de Deus se limita aos que creem e recebem a Cristo. O homem, pela sua força, pelo seu braço, não consegue se tornar filho de Deus. Ele é tornado filho de Deus em Cristo Jesus. Não é a tua carne, não é a tua força, não é o teu sangue, não é a tua vontade, mas é pela vontade de Deus que nós somos filhos de Deus. Agora, existe motivo maior para nós estarmos felizes, estarmos alegres, jubilarmos, gritarmos de alegria do que este motivo de nós podermos orar ao Senhor e dizer, Pai, eu sou teu filho, não porque a minha força me fez, mas porque o Senhor me fez filho em Cristo Jesus. Essa é uma alegria indescritível, irmãos, de nós como cristãos. E isso não pode ficar só conosco, mas nós temos o dever e a obrigação de externar isso a outras pessoas que ainda não têm esta certeza. E aí, continuando o texto, alegrias de um, murmurações de outro. Enquanto Zaqueu se deliciava com a presença do Senhor na sua casa e na sua vida, os insatisfeitos de plantão iniciaram crítica. Sempre tem insatisfeitos de plantão, né? Sempre tem. É a multidão. É a multidão. A multidão é sempre insatisfeita de plantão. Olha aí o Lucas 19:7, o que diz. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hospedado, hóspede, de um homem pecador. Ah, que coisa, né? Apontavam o dedo. Quem que estava julgando? Era a multidão. Ou seja, nossa, mas aquele cara lá é um pecador. E eles eram o quê? Não é verdade? Ah, mas ele está na casa de um pecador, mas você é o quê? Ah, não, eu sou santo. Então, na casa do pecador. E neste momento, eu vejo interessante que tinha 2 publicanos no rol dos salvos. Um era Levi, que é Mateus, que também era um cobrador de impostos, e outro era Zaqueu. 2 publicanos. Se há salvação para publicanos, então há salvação para você. E quanto à multidão, preferia se lembrar das obras de Zaqueu, do comportamento de Zaqueu, o Senhor estava preocupado com o coração de Zaqueu. E quantas pessoas queriam lembrar do que ele tinha feito, do que ele era, do que ele fez para fulano, para cicrano, o Senhor estava preocupado com o coração de Zaqueu. E este coração foi capturado pelo Senhor a ponto da postura de Zaqueu ser transformada imediatamente e radicalmente. Olha o que diz a resposta dele em Lucas 19:8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Aqui ele está fazendo muito mais do que a lei disse, porque se você olhar a lei, ela diz que se você fizer defraudar alguém, você tinha que devolver o dobro, mas ele está devolvendo 4 vezes, então ele está fazendo além do que a lei dizia que ele deveria fazer. Irmãos, isso que Zaqueu fez é um arrependimento que suscita o amor.
Isso que aconteceu com Zaqueu não é algo da boca para fora, isso é algo do coração, é um arrependimento que suscita amor. E essa declaração de Zaqueu não foi uma declaração da boca para fora, porque quando a gente lê o texto, não dá a impressão de que ele está dando um migué em Jesus. Não tá, não é verdade? Não dá a impressão de que ele falou, eu vou enrolar isso aqui também. Eu vou falar para ele isso, aquilo, aquele outro, mas na realidade eu não vou fazer nada disso. Eu já tinha pensado isso várias vezes, que Zaqueu estava querendo passar uma lorota em Jesus, que ele estava arrependido, e que ele ia devolver o dinheiro para o povo, e que ele ia fazer isso, e na realidade não ia fazer nada. Só que a gente só esquece de uma coisa, e o ignorante aqui também esqueceu disso, que o Senhor conhece os corações, não é? Que o Senhor conhece os corações. Quando nós olhamos para o Salmo 139, dá desespero na gente. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, lê o Salmo 139, se você não vai ficar desesperado também. Sabe por quê? Não tem para onde correr. Você não tem o que você faça. Você não tem o que você fala. Não tem o que você fizer. No final diz assim, entre o que diz lá, diz assim, ó, antes de você falar qualquer coisa, o Senhor já sabe. Antes de você pensar, o Senhor já sabe. Antes de você sentar, Ele já sabe. Se você levantar, Ele já sabe. Ou seja, Ele sabe tudo. E o Senhor conhece os corações. Então Zaqueu não estava tentando enrolar Jesus, ele não estava tentando ludibriar o Senhor, ele não estava tentando passar uma imagem de bonzinho, e que na verdade no outro dia ele ia voltar a praticar tudo o que estava de errado. Hoje nós vemos muita gente tentando enrolar o Senhor, mas Zaqueu não estava tentando enrolar o Senhor. A confissão de Zaqueu era de um homem convertido. A confissão de Zaqueu era de um coração convertido. A confissão de Zaqueu não era daquele publicano enganador. Agora a confissão é de um homem que foi alcançado pelo Senhor. É de um homem que teve o coração convertido, de um coração mudado, porque ele não estava mais falando ao povo, ele não estava mais falando aos seus subordinados, aos coletores subordinados a ele estava falando ao Senhor, que conhece todos os desígnios do coração. Então ele não estava ludibriando, ele estava dizendo a verdade. Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Senhor, e se eu fiz alguma coisa errada, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso não é linguagem, isso não é uma forma de expressão, isso é do coração dele, é de um coração transformado, é de um coração convertido. E aí, irmãos, qual é a conclusão de tudo isso que nós estamos falando? É Lucas 19, 9. Onde o Senhor também faz uma declaração que disse, hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque também este é filho de Abraão. Hoje este homem foi salvo. O Senhor Jesus, quem disse isso? Foi o Senhor Jesus. Jamais ele diria uma coisa dessa se aquele coração daquele homem não tivesse sido convertido. Jamais ele falaria uma coisa dessa. Que maravilha a certeza da promessa da palavra do Senhor. Ou seja, hoje veio salvação nesta casa. Hoje este homem foi salvo. O passado de Zaqueu importou? Não importou. Quando nós olhamos para Zaqueu, dá vontade de pegar ele, porque ele cobrou, mas o passado não importou. E aí eu tenho uma notícia para você também, o teu passado também não importou. Quando o Senhor te achou, quando o Senhor te salvou, o teu passado também não importou. Ele não olhou para o teu passado, não olhou se você era um bandido, não olhou se você era um ladrão, não olhou se você roubava as pessoas, não olhou se você era um idólatra, não olhou se você era um pedófilo. Ele olhou para o seu coração, ele salvou você. Qual a diferença minha para Zaqueu? Nenhuma. Aliás, tem uma, Zaqueu era muito melhor do que eu. E o Senhor me achou, o Senhor te achou. O Senhor achou Zaqueu, o Senhor encontrou ele em cima da árvore. Talvez ele te encontrou num bar, talvez ele te encontrou num outro lugar, mas Zaqueu ele encontrou em cima da árvore. Não tem como se esconder do Senhor. Ele acha a gente, irmãos. Ele acha a gente. Graças a Deus por ele achar a gente. Por eu não conseguir me esconder dele. O passado de Zaqueu, como eu coloquei, não importava. Da mesma forma que o passado dele não importa,
o nosso passado também não importa. Aquele que não é considerado judeu pelas suas ações, agora recebe a salvação, porque o Senhor não veio salvar perfeitos, o Senhor não veio salvar bonzinhos, o Senhor não veio salvar pessoas que não precisam de salvação, Ele veio salvar tranqueiras como eu, Ele veio achar e chamar e salvar pecadores. Se você hoje é um salvo, então saiba que você também era uma tranqueira, porque Ele veio chamar justamente pessoas que não têm condições, pessoas que são pecadoras, pessoas que sobem em árvore para descer do seu ego, pessoas que sobem em árvore para descer do seu eu, para reconhecer que há um Senhor Todo-Poderoso e que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Jesus não condenou Zaqueu. E para terminar, Lucas 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muito bem, irmãos, diante de tudo isso, o que nós aprendemos? O que nós podemos aplicar na nossa vida? O que a passagem da palavra de Deus sobre Zaqueu traz para nós? O que nós podemos aprender disso, aplicar disso no nosso dia a dia? Primeira coisa que eu coloquei aqui: nenhum lugar é suficiente para se esconder de Deus. Nenhum lugar é suficiente para se esconder de Deus. Eu vou dizer mais para você: nenhum lugar é suficiente para nós escondermos os nossos pecados de Deus também. Às vezes nós achamos que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Então, da mesma forma que Ele vê tudo, Ele vê todos, Ele sabe tudo, Ele sabe de tudo. Então, nenhum lugar é suficiente para nós nos escondermos de Deus. Segundo, nenhuma riqueza ou autoridade ou satisfação é suficiente para completar o homem. Este homem, Zaqueu, talvez ele tivesse tudo isso. Ele tivesse a riqueza. Eu não estou fazendo apologia à pobreza. Eu estou dizendo que nós não podemos, o homem não consegue estabelecer uma confiança na riqueza e essa confiança lhe trazer prazer. É isso que está acontecendo aqui. Zaqueu era um homem rico e nada dos seus bens poderia trazer a felicidade e a alegria que ele obteve quando ele recebeu Jesus na casa dele. É isso que eu estou querendo dizer. Nada disso seria comparado, e nada é comparado à alegria, à felicidade de nós recebermos Jesus como nosso Salvador e Senhor. E uma terceira, a terceira, tem muitas pessoas que acreditam que precisam arrumar a sua casa para receber Jesus. Vocês já ouviram pessoas que às vezes você prega o evangelho e diz assim: rapaz, mas eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de... depois eu vou na igreja. Mas você nunca vai. Sabe por quê? Porque você não consegue parar. Porque faz o seguinte: vai do jeito que você está, o Senhor te chama do jeito que você está, porque é Ele que vai fazer isso na sua vida. Eu não sei como é que estava a casa de Zaqueu, mas ele não hesitou. Senhor, eu vou receber o Senhor na minha casa. Ele não está olhando para a sua casa física, ele está olhando para você, para o seu coração. E a última: nenhum homem ou mulher pode vir a Deus se Ele não chamar. E quando Ele chama, nenhum homem ou mulher consegue deixar de vir a Ele. Quando o Senhor chama, pode estar em cima da árvore, mas vem. Quando o Senhor chama, pode estar na barriga do peixe, mas vem. Quando o Senhor chama, pode estar na montanha apacentando as ovelhas do sogro, mas o homem vem. Quando o Senhor chama, nós podemos estar aonde nós quisermos. Ou estávamos. É só você olhar para a sua vida. Aonde você estava quando o Senhor te chamou? Você veio, você vem, o homem vem. Amém?